Muito boa noite, seja bem-vindo a um Parlamento Especial, uma edição que gravamos no Conselho do Portimonês, precisamente no sítio onde aconteceu a sessão comemorativa do Dia da Região, uma sessão da Assembleia Regional. São convidados desta edição Savino Correia, do PSD, Raquel Coelho, do PTP, João Manuel Rodrigues, do CDS e Vítor Freitas, do Partido Socialista. Naturalmente, uma vez que estamos precisamente no Dia da Região, vou começar por colocar uma questão relacionada com o facto destas sessões que a Assembleia tem realizado nos últimos tempos terem sido descentralizadas. Desta vez no Portimonês. Manuel Rodrigues, também que leitura é que faz desta descentralização, enfim, quase que em jeito de balanço, algumas descentralizações destes dias da região que têm acontecido nos últimos tempos? Eu acho que é positiva esta descentralização, que é levar o Parlamento no Dia da Região a um determinado concelho. O que está errado é não levar o pluralismo que o Parlamento tem a esse mesmo concelho. Isto é, o CDS teve neste Dia da Região, como teve nos dias da região anteriores, sob protesto. Porque entendemos que nesta sessão solene, tal como acontecia no passado, deveriam falar todas as forças políticas. O Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente do Parlamento e cada um dos representantes dos grupos parlamentares ou de deputados únicos. Infelizmente não é isso que acontece. Portanto, o princípio é positivo da descentralização. Porque é que isso não acontece? Quais são as razões? O PSD. Sim, naturalmente o PSD decide, mas é porque também não é exclusivo da Madeira. Nos Açores, por exemplo, também, como sabe, a comemoração do Dia da Região é um bocadinho idêntica. Portanto, mas eu discordo completamente, não há pluralismo seja nos Açores, onde é uma região socialista, seja na Madeira, onde é uma região PSD. O CDS, aliás, deu um bom exemplo, porque em todas as autarquias onde tem representação nas Assembleias Municipais, propôs que no dia do Conselho possam falar todos os partidos políticos que tenham representação na Assembleia Municipal. E isso, aliás, já aconteceu em muitos concelhos da Madeira, que já tiveram os seus dias de Conselho depois da realização das últimas eleições autárquicas. Agora, era importante que este Dia da Região não se cingisse a esta dimensão política parlamentar, que tivesse uma dimensão regional em que os madeirenses sentissem orgulho em comemorar este dia. Infelizmente, pelos motivos e pelas circunstâncias económicas e sociais, os madeirenses não têm razões para festejar. Têm razões para reflexão, têm razões para pensar no seu presente e no seu futuro, têm razões, sobretudo, para pensar que a Madeira tem que mudar politicamente. Deputado João Manuel Rodrigues, relativamente a estes 3 anos, que balanço, olhando para trás, o que é que lhe apraz dizer? Estes são os 3 piores anos da era autonómica na região autónoma da Madeira. Isto tem a ver com o falhanço do modelo de desenvolvimento protagonizado pelo Governo Regional do PSD. Numa primeira fase, o PSD, reconheçamos, atendeu bem às necessidades da população da Madeira. Levou a água, a luz, a escola, o centro de saúde, as redes viárias a muitas zonas da Madeira. Mas depois do ano 2000 deslumbrou-se completamente. Deslumbrou-se e começou num ciclo infernal de obras inúteis, marinas, como a do Alugado de Baixo, piscinas que não funcionam, multiplicação de estádios de futebol, de centros cívicos, tudo isto à custa de dívida à banca. Tudo isto à custa de dívida à banca. E chegámos a 2011, ano das eleições regionais, do início desta legislatura, descobrindo que a Madeira afinal tinha uma dívida de quase 7 mil milhões de euros. E na altura, o candidato a presidente do governo, apresentado pelo PSD, o Dr. Alberto João Jardim, garantiu aos madeirenses que não aumentaria os impostos. E com isso ganhou, como se sabe, as eleições, apesar de não ter a maioria absoluta dos votos dos madeirenses, mas garantiu a maioria absoluta dos deputados no Parlamento Regional. Bom, 3 meses depois teve que assinar com a República um plano de resgate, um plano de ajustamento económico e financeiro, que veio eliminar praticamente o diferencial do IVA de 30% que nós tínhamos, o que permitia embaratecer os produtos na Madeira e tornar a nossa economia mais competitiva, veio aumentar em 15% o imposto sobre os combustíveis, o que onera claramente os cidadãos e as empresas, permitiu também um corte de um conjunto de regalias que os funcionários públicos tinham, quer na Madeira, quer no Porto Santo. E, portanto, tudo isto provocou nos últimos 2 anos o quê? Uma perda de 3 mil empresas, conforme eu disse há pouco, uma perda de 17 mil empregos. Não tivemos paralisação económica, tivemos regressão económica. A nossa produtividade baixou 25 pontos percentuais. E o PIB, no continente, no espaço português,
regrediu 7% entre 2009 e 2013. Na Madeira, regrediu o produto interno bruto, a medição da nossa riqueza, regrediu 14%. E, portanto, estamos na maior crise económica da nossa história. Agora é preciso saber o que fazer. A nossa dívida é, neste momento, impagável. Só até maio deste ano, de janeiro a maio deste ano, nós pagámos de juros, sem qualquer amortização de capital, 150 milhões de euros. Só de juros. 30 milhões de euros por mês. Vejam. E nós não estamos a pagar dívida, estamos só a pagar juros, porque a dívida só vamos pagar a partir de 2015. Isto é um crescimento dos juros da ordem dos 460%. Pois mas isso é inevitável, existe dívida, é preciso pagá-la. Não, o que eu acho que tem que haver, esta dívida é impagável. Enfim, já falaremos mais à frente, que é aquilo que se perspectiva para o próximo ano. Esta dívida é impagável. Mas há soluções para esta dívida, que não seja um perdão de dívida, por exemplo? Eu acho que há soluções. Eu acho que temos que negociar com a República a reestruturação da dívida regional, tendo mais anos para pagar, naturalmente com o aval do Estado, tendo juros, naturalmente, mais baixos, porque esta dívida vai ser um garrote insuportável, já está a revelar, insuportável para os madeirenses e para os porçatenses. E depois temos que renegociar este contrato ruinoso que há via litoral e a via expresso. Os madeirenses, os contribuintes da Madeira, já pagaram pela via litoral e pela via expresso. Não é pela sua construção, que a sua construção foi com dinheiros da União Europeia e com dinheiros da Madeira. É pela concessão e pela exploração. Durante estes anos já pagaram 901 milhões de euros desde 2002. E tem por pagar ainda 1.711 milhões. Mas isso aí o Governo, até por força daquilo que está escrito no PAEF, vai ter que renegociar. Isto no total são 2.672 milhões de euros. Só este ano, para a via litoral e para a via expresso, os contribuintes da Madeira vão pagar 140 milhões de euros. Aliás, a última avaliação feita pelo Ministério das Finanças, enfim, um dos reparos que fazem precisamente aí é esse. Como é que este Governo é preciso renegociar? 2 anos depois de ter assinado o plano de ajustamento financeiro, um dos pontos era a renegociação desta parceria pública ou privada da via litoral e da via expresso, ainda não consegui. Isto demonstra a incompetência total deste Governo Regional de PC. Tenho muitas dúvidas sobre esta solução do Vítor Freitas e do PS da descentralização de serviços públicos. O que eu acho que leva ao êxodo da população... Mas não seria interessante ter uma Secretaria, por exemplo, da Agricultura em Santana ou no Português? Claro que tudo isso seria interessante. Quais são os custos disso? Quais são os custos disso? Se apresenta mais impostos para o contribuinte. Eu acho que o que é importante para fixar... Mas não representa mais valias para essas localidades? Eu acho que o que é importante para fixar as populações no norte da Madeira, designadamente, Santana, Porto Muniz, São Vicente, costa norte, mesmo na costa sul, em concelhos que estão a perder população, como a Calheta e a Ponta de Sol, é investimento privado. Investimento privado para criar emprego. E o Governo Regional não pode dar o exemplo. Eu vou dar um exemplo. Quer dizer, a descentralização das secretarias... Eu acho que temos que agradecer à máquina do Governo Regional. Nós temos infraestruturas do Governo, infraestruturas físicas, já construídas. O Governo Regional tem que dar o exemplo. E eu acho absolutamente essencial uma coisa que tu falaste há pouco, que são os fundos comunitários. A verdade é essa. Desde 1986, a Madeira recebeu largas sumas financeiras da União Europeia. Quem é que absorveu grande parte desse dinheiro? O Governo Regional, os institutos e empresas públicas e as câmaras municipais. E ficaram umas migalhas para as empresas. Mas agora o regulamento até destes fundos já é diferente. Por isso é que agora a própria União Europeia obriga, neste caso Portugal e também as suas regiões, a deixar-se de fantasias e de obras faraónicas e a apostar na economia privada, nos setores produtivos que podem criar emprego. É isso que a Madeira tem que fazer. É usar, já que não há dinheiro público regional, não há mais dinheiro da dívida, porque ela tem que ser zero. Mas isso também tem sido o discurso do Governo Regional, diz que vai de facto mas eu vejo o Presidente do Governo Regional já falar na conclusão de todas as obras que estão também para são acabar. Necessárias ou não? Não, eu acho que há obras que são necessárias acabar, mas por exemplo há uma que não se pode acabar, que é a Cota 500. A Cota 500 nunca deveria ter começado e portanto não deve ser acabada. Agora se me perguntar, obras com retorno económico e social, como a conclusão da via rápida no Norte, claro que sim. Determinadas infraestruturas dos túneis de ligação da Madalena do Mar com o Arco da Calheta. Claro que sim, há obras que têm que ser acabadas porque elas vão permitir também potenciar o investimento privado e, portanto, ter retorno económico e social. Agora, cada obra pública
que for feita, deve ser avaliado o seu custo versus o seu benefício. Mas em termos do que eu acho que deve ser feito nos próximos anos, e não vejo este Governo Regional, neste último ano, com capacidade para fazer absolutamente nada. Temos ser um ano assim marcadamente político. Claro, claro. Não, e temos um ano duas também, eleições, 3 eleições, eventualmente. Temos aqui um ano em que a governação está paralisada pela luta intestina dos delfins do PSD. E, portanto, não estejamos à espera de grandes medidas governamentais, nem pela positiva, nem pela negativa. Mas eu acho que era importante que os grandes partidos da Madeira se entendessem sobre algumas questões, que houvesse um compromisso em defesa da Madeira para os próximos anos, independentemente de quem ganhar as próximas eleições regionais do próximo ano. E esse compromisso tinha que ser à volta da renegociação do plano de ajustamento financeiro com o Estado, da reestruturação da dívida, num compromisso que eu acho que é importante, que é o Estado passar a comparticipar os custos com a saúde e a educação nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Isto são tarefas que devem, segundo a Constituição, ser da responsabilidade do Estado. Mas o Estado a pagar e a região a decidir? Pelos orçamentos regionais. É uma possibilidade. É o Estado per capita, como faz no continente, pagar os habitantes da Madeira e dos Açores. Há aqui também uma nova política que tem que ser feita a nível regional, mas em articulação com a República e com a União Europeia, a nível dos transportes aéreos e dos transportes marítimos. E, finalmente, eu acho que é necessário que a Madeira ganhe maior autonomia fiscal, designadamente para dar maior competitividade ao nosso Centro Internacional de Negócios e para também baixar os impostos na região. Agora, uma coisa que tem que ser dita, a autonomia que a Madeira tinha, neste momento já não tem. Está sequestrada no Terreiro do Paço, em Lisboa, portanto, é preciso devido à irresponsabilidade financeira da governação do PSD. É preciso recuperar, resgatar essa autonomia política. E uma coisa muito importante, que são os custos de contexto pagos pelas empresas da Madeira, que tem a ver com os custos dos transportes, com os custos dos portos. Temos que fazer Isto tem que ser reduzido para dar competitividade à nossa economia, para meus caros, agradeço a vossa presença. E então, sim, não falo em partidos e em partidaritos, mas nas suas fundamentais. Essa é uma delas. Muito obrigado, Savino Correia, Raquel Coelho, Vítor Freitas, Manuel Rodrigues. Foi um prazer naturalmente fazer este Parlamento desde o Porto-Menês, precisamente no local onde aconteceu a cerimónia que assinalou mais um dia da região. Boa noite, fique bem.